Bom dia, Nicole. Ok. Bom, gente, então, relembrando que eu falei ontem, né, para vocês, né, quando a gente começou a estudar a hidrodinâmica, deixa eu enrolar isso aqui direitinho, meus pés, que botei um negócio quentinho, tribom aqui. É uma maravilha aqui para deixar enroladinho os pés. Vai. Assim, meus pés não ficam congelados dando aula. Ah, que coisa boa. Ah, tem um negocinho tipo uma bolsa. Tribom, bota no micro-ondas, esquenta e larga em cima, enrolado nos pés. Os pés ficam bem quentinhos. Que coisa deliciosa isso aqui, tio. Já você já sabe, eu vou sair correndo e vou levar isso aqui lá para o micro-ondas para esquentar de novo. Muito legal. Bom, ontem então eu estava iniciando aí a hidrodinâmica com vocês, né? Então nós demos um checkmate aí na hidrostática. Não sei se vocês até viram, né? Oi, Gianluca, bom dia. Eu coloquei uma questãozinha lá para vocês no plural, né? Vou ver se hoje eu coloco outra. Só que não vou botar de hidrostática, né? Já vou pegar de outra matéria e vou colocar lá para vocês. Eu vou variando, né? Dia após dia, vou colocando uma questãozinha aí de conteúdos aí que a gente já estudou, até para vocês não perderem, né, da memória, né, ao conteúdo. É bom sempre relembrar. Eu sei que tem gente que já terminou todas as listas, né? E é bom, às vezes, ser surpreendido aí com uma questão de física aí todo dia, de repente. Vamos ver como é que vai ficar meu tempo para estar sempre ali colocando, alimentando, né, o plural com uma questão. Mas como eu estava falando então para vocês, eu comecei a hidrodinâmica falando ali de... primeiro apresentando a parte inicial ali, falando sobre os tipos de escoamento, né? O turbulento, o que tem agora me esqueci o nome, fugiu o nome, que droga. O turbulento é aquele que as linhas são paralelas, agora me fugiu o nome. Ah, droga. Whatever. Mostrei então os tipos de escoamentos para vocês e comecei a falar depois de vazão, né? Explicando as unidades de vazão, né? A fórmula que define a vazão, né? Que é o volume dividido pelo tempo. Também fiz uma demonstração matemática ali para mostrar para vocês que a potência de usinas hidrelétricas tem influência sobre a vazão e a gente consegue definir isso, né? A gente consegue deduzir matematicamente isso. Claro que essas deduções, às vezes, elas não são muito óbvias para a maioria dos alunos, né? Por isso que às vezes eu faço algumas deduções, porque algumas questões teóricas, às vezes eles mencionam isso, né? A potência de uma usina hidrelétrica depende da altura da coluna de água, não depende da vazão, depende da massa específica. Eles podem fazer afirmações desse tipo, né? E a decoreba da fórmula não é necessariamente o melhor caminho, né? Porque quem olhar ali aquela equação está vendo ali, né? Que é mais uma fórmula para você decorar, né? Ou seja, você olha a fórmula e vê ali potência é igual a massa específica, vazão, GH. Porra, mais uma fórmula com 4 elementos ali para decorar. Lembrando que não é o melhor caminho ficar decorando. O que é importante lembrar aquela questão que fala sobre, né, como é que funciona a usina. A usina hidrelétrica, ela usa a energia potencial gravitacional para transformar lá na ponta a energia em energia elétrica, pelo menos parte dela, né? Então, a gente usando ali na equação da potência, que é a definição de energia, a razão entre energia e tempo, a gente consegue deduzir, até porque, como eu disse para vocês, massa já é um conceito que nós já temos já presente dentro da hidrostática, que pode ser substituído pela massa específica vezes o volume, e daí para frente o cara, conhecendo as outras equações, ele deduz, né, a relação da potência com a vazão, né? Ou seja, demonstra que existe uma relação entre potência e vazão.
Mas aí fica a critério de cada um, né? Quem gosta de decorar a fórmula e opta por escrever a fórmula e decorar, melhor. Quem opta por aprender a deduzir, entender, né? Se eu conheço as equações básicas, eu chego nela. Registro. Ou seja, mexendo no registro, você faz sair mais ou menos água, né, por intervalo de tempo, para o mesmo intervalo de tempo. No entanto, quando a gente não mexe mais no registro, né, e coloca o dedo, a gente percebe que o estreitamento faz com que a vazão, né, nos dois copos, né, com o dedo e sem o dedo, é a mesma. Né, que o estreitamento não interfere na vazão, continua sendo a mesma quantidade de água por unidade de tempo. Isso é fundamental lembrar, isso é um tipo de pegadinha que eles adoram fazer, principalmente quando a gente aborda com tubos que têm esse formato. Tubos que têm esse formato, normalmente eles adoram falar sobre a vazão, né, para dar aquela ideia de que a quantidade de líquido que vai sair na ponta ali mais fina é diferente da quantidade de líquido que está entrando, né? Ou seja, é como se o líquido desaparecesse parte dele, né? Não tem como, né? E aí eu mostrei para vocês, né, a expressão matemática, a gente chegou aqui nessa expressão, que mostra, né, que tu tens uma relação entre área e velocidade. Tem que lembrar que esse V aí não é volume, é velocidade. Tá? É bom vocês registrarem isso para não confundir, porque a gente usa muito V aqui, né? Tu vê que anteriormente ali eu estava deduzindo ali na fórmula aquele V1 e o V2 ali da vazão, então, que são volumes. E aqui, esses V's aqui, eles são da velocidade porque vem da razão entre o x2 pelo t e o x1 pelo t, que é o deslocamento do volume de líquido no tempo. E aí tu tem velocidade, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Para não confundir o V de volume com o V de velocidade. Eu recomendo quem gosta de escrever com detalhamento, põe o volume com letra V maiúscula e velocidade com V minúsculo, pelo menos para que você possa perceber uma diferença entre as duas letras e não confundir. Daqui a pouco o cara olha para essa droga, o cara olha para essa fórmula e pensa que está olhando ali é volume. Tá? Eu até acho que vou fazer isso já, vou trocar esse V aqui, já para visualmente ficar para vocês já um pouco mais destacado isso aí. Vamos botar assim, V1, V2, aqui as velocidades. Tá? Vou botar assim, vou botar um V minúsculo, pelo menos assim a gente já tem claro na nossa cabeça que isso não é volume, isso é velocidade. Bom, e a gente percebeu, né, que de acordo com a própria relação que a gente chega ali no final, tá? Quando a gente analisa aqui, por exemplo, o V2, que é a velocidade de saída, se a gente parar aí para analisar e isolar ele, vai ficar A1, V1 sobre A2. Tá? Ou seja, se nós tivermos as mesmas áreas, ou seja, se não ocorre nenhum estreitamento no tubo, aquele A1 e A2 terão uma razão que vai valer 1. Tá? Isso é importante o cara lembrar. Se não há estreitamento do tubo, se não há mudanças no diâmetro do tubo, vamos falar assim, é mais interessante, não havendo alteração no diâmetro do tubo, ele mantém o seu diâmetro, então essa razão aí vai dar 1, a razão A1 por A2. E a velocidade é mantida a mesma nos pontos do líquido. Tá? O líquido se desloca com a mesma velocidade. Agora, no momento em que ocorre um estreitamento, ou seja, que o A2 é menor que o A1, matematicamente, de novo falando, tem um numerador maior que o denominador. Então, a consequência que nós temos aqui é que essa razão é maior que 1. Então, se a razão ali é maior que 1, é lógico que o V2 vai ser maior que o V1. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é necessário, mais uma vez aqui, não é necessário que tu olhe para esse sistema e decore que o líquido anda mais rápido na parte que estreita. A equação demonstra isso matematicamente. Tá? A equação ela nos diz isso, tá? Que quando ocorre o estreitamento,
tá? Tu tens um aumento da velocidade, tá? Para conseguir, obviamente, manter a vazão constante, tem que lembrar disso. Isso é uma consequência para manter a vazão constante. Como a vazão não muda, então o líquido tem que andar mais rápido para conseguir sair o mesmo volume naquele tubo mais estreito, tá? Então esse é um ponto fundamental na análise da expressão matemática. Também demonstrei para vocês, mas aí foi via aquela animação, né? Aquela simulação, perdão, não animação, simulação, que nós temos pressões diferentes aqui e aqui na região mais estreita. Tá? E eu demonstrei que isso aqui é um problema totalmente contraintuitivo, né? Porque as pessoas, elas normalmente põem o dedo na ponta da mangueira, acreditando que a pressão aumenta. Na verdade, a velocidade do líquido, de escoamento dele é que aumenta, e não a pressão. As pessoas fazem uma confusão aterrorizante, né? Acreditando que o líquido que está andando mais rápido, ele está sob uma pressão maior, né? Na verdade, a gente viu que entre a região com diâmetro maior, que é o P1, a pressão nessa região, e a região com diâmetro menor, onde nós temos ali o P2, a de diâmetro maior é que tem pressão mais alta. Tá? Aí eu mostrei aquele exemplo das folhas, né, que é um exemplo extremamente importante, que mostra que onde o líquido escoa mais depressa, a pressão é menor, porque as folhas se aproximam, né, indicando que aquela região é uma região de baixa pressão. Então, o ar que está na parte exterior empurra uma folha contra a outra. Tá? Então, onde o líquido flui mais rapidamente, vocês devem sempre lembrar, ali a pressão é menor. Vocês também conseguem perceber isso, né, andando de carro. Né? Quem é bom observador aqui, e isso é o bacana da hidrodinâmica, ela tem muitos exemplos assim que às vezes a gente nem percebe que a gente já viu essas situações e se viu às vezes nem entendeu também, né? Que é o caso, por exemplo, quem anda de carro com alguém da família, não sei se alguém da família de vocês aí é fumante, né? E fuma ao dirigir. Eu não sei se já notaram, mas o motorista, ele deixa sempre uma fresta do vidro dele aberto. Tá? O que uma pessoa responderia numa situação dessas? Né? Pô, para que tu deixa o vidro aberto? Né? Vai tocar fumaça toda de volta para dentro do carro, a pessoa vai pensar. Né? De novo, né? Por isso que a gente chama isso de problema contraintuitivo. Porque se a pessoa está com o cigarro aqui no dedo, né? E dirigindo com a mão direita, tá? Então ele está com o cigarro aqui, essa ponta prateada ela está acesa. Logicamente nós sabemos que o cigarro ele fica, né, liberando fumaça. Normalmente o motorista ele deixa o vidro aberto. Só que quando o carro está em movimento, o que a gente tem que lembrar? Que aquela região ali externa do vidro é uma região em que o fluido está passando com uma certa velocidade. Ou você pode dizer que o carro está passando, isso depende do referencial adotado, né? Isso é uma questão apenas de referencial. Eu posso dizer que o carro está andando muito rápido em relação ao fluido, ou o fluido está passando rápido em relação à janela do carro. Mas, de novo, o resultado é sempre o mesmo. Se está havendo um movimento relativo ali de que o vidro, ali no vidro, em que o fluido está passando muito depressa ali, o que nós já sabemos? Que a pressão naquela região ela é menor. Tá? E qual é a consequência? A consequência que vocês vão ver é que a fumaça ela é puxada para o lado externo, para o exterior. A fumaça vai para fora. Né? Então, normalmente você deixa uma fresta no vidro porque a fumaça ela é levada para fora, ela não é empurrada de volta para dentro do veículo. Tá? Em função de que ali na janela tu tem uma redução de pressão, tá? Devido ao movimento do fluido. Tá? Então, normalmente os fumantes eles têm esse hábito sempre de deixar uma fresta do vidro enquanto eles estão andando e a fumaça ela tende a se deslocar, se tu aproximar, né? Se quiser ver melhor,
tu aproxima o cigarro ali daquela região do vidro e tu vai ver que ela é sugada para fora, tá? Em função do movimento relativo entre o fluido e o veículo. Esse é um dos exemplos que a gente está discutindo aqui. Eu não sei se isso fez parte da infância de vocês, né? Porque vocês vêm de uma geração diferente da minha, né? Minha geração viveu coisas que a geração de vocês, eu não sei se chegou a conhecer. Mas quando, por exemplo, eu viajava para visitar minhas avós, porque meu avô, eu só conheci ele até os 6 anos de idade, então eu tenho uma vaguíssima lembrança do meu avô, sabe? Eu me lembro muito pouco dele, né? Ele teve câncer nos ossos e quando eu tinha 6 anos de idade ele morreu. E foi o único avô que eu tenho uma leve recordação, né, na minha mente. O meu avô materno, meu avô paterno, nem o meu pai chegou quase a conhecer ele. Meu pai perdeu o pai dele com 4 anos de idade. Então eu não conheci o meu avô paterno. E quando eu ia lá na casa do meu avô e da minha avó maternos, era muito comum no interior, né, a gente ter, por exemplo, problemas com mosquito, né, com insetos. Isso é o troço mais desagradável que tem. E eu me lembro que a minha avó tinha é uma espécie de um borrifador, eles chamavam de Fritz aquilo. Então ficava aquele dentro do quarto, né, para matar os insetos. Eu não sei se aquilo realmente era bom para a saúde ou não, né? Mas a gente é criança, a gente nem questiona essas coisas. Mas aquilo ali fazia parte da vida, principalmente das pessoas do interior. Às vezes, na cidade a gente usava aquele tal de boa noite. Não boa noite Cinderela, tá? Por favor. Mas era um pote mais ou menos assim, ó. Você tem um tubo, tá? Esse tubo ele tem uma abertura embaixo. Eu já fiz grande, mas não precisava ter feito tão grande assim. Vou botar mais aqui perto. Aqui assim. Aí. E esse tubo aqui desce para um reservatório. E aqui você tem uma espécie tipo de um êmbolo, que nem uma seringa, né, a qual você, né, borrifa, né, o ar, né, que passa através desse tubo. Tá? Bueno, o que tem de interessante aqui nesse tubo? Tá? É que quando você empurra aquele êmbolo, você coloca o ar em movimento ali dentro do tubo. Então, quando eu estou empurrando esse êmbolo, ou seja, ele está se deslocando, tá? O ar passa a se mover, ele é empurrado e vai sair para fora. Tá? Só que o que passa a acontecer? Quando a gente tem o ar em movimento, essa região aqui que eu posso perguntar para vocês, então vamos botar aqui, vamos imaginar aqui o líquido, vamos botar o líquido aqui. Tá? Então o meu tubo ali está com o líquido, deixa eu só botar uma outra cor aqui. Um azulzinho aqui, só para ficar melhor. Então, isso aqui é o líquido. E vamos marcar aqui 2 pontos. Vamos marcar, por exemplo, aqui o ponto 1 e aqui o ponto 2. Tá? Quando você empurra o êmbolo, tá, e o fluido, que é o ar, está se deslocando ali dentro com velocidade, nós sabemos que vai surgir uma diferença de pressão entre esses 2 pontos, tá, devido ao movimento do fluido. E também já sabemos que na região onde o fluido está em movimento, nós temos uma pressão menor. E qual é a consequência dessa diferença de pressão, onde no ponto 1 a pressão é menor que no ponto 2?
é que o líquido que está no reservatório sobe. Tá? Ele vai subir. Tá? Então, se ele sobe, partículas daquele veneno, daquele líquido que é um inseticida, né, vão se deslocar e vão pegar carona com o ar, que serão lançadas no espaço. Então, o borrifador ele funciona basicamente dessa forma. Tá? Você tem um êmbolo que faz com que o ar se desloque ali dentro. Esse deslocamento do ar gera uma diferença de pressão entre aquela parte ali do tubo onde o ar está em movimento e a parte do reservatório onde tu tem ar que não está em movimento. Então, aquela parte número 2 lá dentro vai exercer uma pressão maior que tu tem ali na região 1, mas isso só vai acontecer quando aquele êmbolo se mover, vai empurrar o líquido lá para cima. Tu vê que é um sistema que ele gera uma diferença de pressão pelo movimento. Quando a gente estava falando na hidrostática de tomar água, refrigerante, qualquer coisa com canudinho, nós gerávamos uma diferença de pressão no interior da nossa boca pela expansão do pulmão. O pulmão se expande, aumenta o volume, diminui a pressão, tá? E aí o ar que está dentro do canudinho vem para a nossa boca, diminuindo a pressão e ficando com uma pressão menor do que fora. Então o ar externo empurra o líquido para a nossa boca. Tu vê que aqui na hidrodinâmica eu consigo fazer o mesmo efeito do líquido subir através daquele canudo, mas não porque eu estou fazendo um pulmão expandir, apenas porque eu faço o fluido se deslocar dentro daquele tubo ali onde o êmbolo está se deslocando. Então eu gero uma diferença de pressão e o líquido sobe, né? E aí ele sai junto com o ar e é lançado para fora. Tá? Vocês já viram esse tipo de instrumento aí de inseticida, né? Inseticida não, de um aparelho que lança inseticida. Você conhece isso? Chama de Fritz? Bom, pelo visto ninguém conhece. Bom, enfim, seguindo então aqui. Tem um outro tubo também que é interessante, que é o tubo de Venturi, que é um tubo assim, em U. Às vezes as perguntas, às vezes as pessoas curiosas me fazem às vezes umas perguntas bem interessantes, né? As pessoas que às vezes ficam incomodadas com algumas coisas que ela enxerga às vezes no dia a dia, às vezes elas visualizam umas coisas que acabam chamando a atenção. Como eu imaginei, né? Provavelmente isso aí não faz parte da realidade de vocês, né? Você já vem de uma geração totalmente diferente, né? Que é mais difícil já de encontrar hoje em dia, mesmo, por exemplo, a Tainá. A Tainá não é daqui de Porto Alegre, é do interior, mas mesmo assim, já no interior a gente não vê mais esse tipo de equipamento, né? Para fazer esse tipo de coisa. Talvez vocês já devem ter visto, por exemplo, agricultores usando isso. Que eles têm uma mochila nas costas, pegam tipo um bastãozinho, que é a mangueira, né, lançador, e fica com o negócio aqui assim, ó, né, nas plantações, borrifando. É o mesmo equipamento, só que eles levam um reservatório nas costas com o pesticida, vamos falar assim, né, lançando nas plantas, no cultivo, para que alguma praga não ataque, né, a plantação. Né? Esse, a Tainá já conhece esse aí. Esse aí já é mais comum, né, Tainá? Esse aí já é um borrifador de inseticida em plantação. Sendo que também hoje em dia isso aí está morrendo, né? Se a gente parar para pensar hoje, boa parte, somente dos agricultores, somente, claro, vamos falar dos grandes agricultores, eles usam aeronaves, né, que lançam inseticida em cima já direto da plantação. Hoje em dia se discute muito essa questão do lançamento desse tipo de pesticida, que na verdade ele
ele se espalha muito mais, né? Quando tu lança de um avião e o impacto ambiental é muito maior, né? Hoje em dia, principalmente, fala-se muito a questão de que estão dizimando as abelhas, né? Por exemplo, agora estava esse pânico aí com relação a essa nuvem de gafanhoto, acho que quem pelo menos aí está acompanhando aí na mídia, aí, nós tínhamos uma nuvem de gafanhoto aí que estava próxima ao Brasil. Ela passou pelo Paraguai, Argentina também, né? Chegando quase aqui no Uruguai, mas ela não veio para o Brasil, não chegou aqui no nosso estado. Mas já havia uma prontidão imensa aí de aeronaves, né, prontas para matar os gafanhotos que estariam, né, talvez poderiam chegar aí no nosso território e dizimar as plantações. Mas, de novo, aí nós chegamos àquela mesma situação, né? Você, lançando veneno, você não mata apenas gafanhoto, você mata tudo que é tipo de inseto, e tem insetos que não precisam morrer, né? Hoje, pelo menos, a gente tem visto, esse tempo eu estava olhando, né? A joaninha é um devorador de pragas, né? Nem sabia disso, né? Estava vendo uma vez no Globo Rural, que às vezes eu acordo cedo para ir para as minhas trilhas, e aí eu ligo a TV cedo, tá dando Globo Rural, né? Acho que é no domingo, no domingo que dá isso. E eu tava vendo exatamente isso, que a joaninha é um dos maiores devoradores de fungos e etc. Come que nem uma louca, né? Mas, enfim. Já que a gente está falando de aeronave, né? Tem pessoas que às vezes me perguntam assim, professor, a gente no automóvel, né, mede com grande facilidade a velocidade de um automóvel. Não tem nenhum problema em medir a velocidade do automóvel. Sim, a gente pode medir de fora, né, com radares, e o próprio automóvel ele informa a sua velocidade com um instrumento que é o velocímetro. E ele funciona basicamente usando um efeito eletromagnético. Tá? Você tem um ímã na roda e ele fica passando num sensor, e cada vez que ele passa ali no sensor, o sensor está recebendo uma informação de que a roda está completando uma volta. O aparelhinho, não sei se alguém aqui tem isso na bicicleta, né? O aparelhinho que mede a velocidade, ele tem informado, ou seja, quando a pessoa compra, ela informa o tamanho o perímetro da roda, então ele sabe quantos metros a roda, o eixo da roda se desloca quando a roda dá uma volta. Então ele sabe qual é a distância que percorreu, mede pelo tempo e você tem a velocidade. Então, basicamente, né, medir a velocidade de um veículo terrestre é muito fácil. Mas aí vem às vezes algumas pessoas perguntar, mas e como é que uma aeronave consegue medir a velocidade dela? Tá? Como é que eles conseguem saber qual é a velocidade que um avião se encontra? Ele não tem roda, né, girando, né, para poder ter um sensor magnético e blá, 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 blá. Tá? Bom, o primeiro equipamento que foi utilizado para medir a velocidade de uma aeronave é esse tubo aí em formato como se fosse um U, que eu desenhei aí, que é o chamado de tubo de Venturi. Tá? É ele que permite a medição da velocidade da aeronave. Mas de que forma? Uma parte do tubo, uma boca do tubo, ela fica para fora da aeronave. Tá? E a outra parte fica dentro. Então, quando o ar está passando rapidamente por essa abertura, nós já sabemos que a pressão ali naquela região é menor do que na outra região. Então, de novo, a gente vai colocar aqui, ó, ponto 1 e aqui ponto 2. Tá? Então, quando o ar está passando, ou seja, a aeronave está se movendo, e o ar está passando naquela abertura número 1, que está para o lado externo, a pressão ali é menor. Então, o nível do líquido ele não fica mais igual dos dois lados. Ele faz isso aqui assim, ó. E quanto maior essa diferença de altura que tu tem entre um lado e o outro, é porque o fluido está passando cada vez mais rápido, ou seja, o avião está mais veloz. Tá? E aí eles conseguem medir a velocidade
Claro, aí tem a parte eletrônica, sei lá como é que eles fazem a medição, nunca vi o equipamento desmontado, mas eu sei que eles usam esse tubo para determinar a velocidade. Por exemplo, teve uma aeronave que caiu no meio do Atlântico, acho que foi da TAM. Eu não me lembro se foi ainda nesse século ou no século passado, acho que foi nesse século, cara, que saiu de São Paulo e caiu no meio do Atlântico. Desapareceu, matou todo mundo, não se achou sobrevivente nenhum. Foi um dos poucos desastres que nós temos relatados aqui no Brasil. Não teve assim, desastre muito grande assim, de matar 100, 200 pessoas em aeronaves, é muito raro. A gente vê aeronaves pequenas caindo aqui no Brasil. Eu tenho um ex-aluno meu que é piloto, e ele fala que lá para cima assim, há um descuido muito grande assim, de manutenção das aeronaves, principalmente as pequenas. É muito complicado, por isso que a gente vê muito essas aeronaves caindo às vezes. Mais grande aqui no Brasil a gente não vê, né, problemas desse tipo, mas aquela vez houve, né, a aeronave caiu. E o motivo foi porque ela atingiu uma região no céu que houve uma queda muito brusca na temperatura e hipótese, é claro, né? Não tem como saber isso, porque parte da aeronave não se encontrou. Houve um congelamento do bocal ali, não tem a extremidade marcada ali com o número 1, e tampou aquela região. Então, como aquela região ali foi tampada, então não existia mais essa diferença de pressão. E o sistema eletrônico entendeu que o avião estava não em movimento, mas sim parado. E parece que aí houve tipo uma pane no sistema, tipo como se o sistema dissesse: não, tem que desligar tudo, o avião está parado, e caiu, despencou. Tá? Hipótese, não sabe disso exatamente. Tá? Isso é uma questão hipotética. Claro que hoje em dia a gente pensa, mas hoje em dia não se utiliza mais. Não, tem aviões que provavelmente utilizam esse sistema. Hoje nós temos GPS, nós temos sistemas muito mais sofisticados, mas existem aviões mais antigos que usam um tubo de Venturi para determinar a velocidade. Tá? Então essa é uma das situações ainda que a gente pode mostrar. Outra parte curiosa também que é legal de mostrar para vocês, voltando aqui à nossa animação, é tentar mostrar por que o avião voa. Né? Quando a gente faz o desenho da asa de um avião, eu vou fazer o desenho para vocês verem, a asa de um avião não é uma lâmina. Né? Ela tem um desenho bem apropriado. Ela é basicamente isso aqui assim, ó. Não está perfeitinho até. Droga, eu fiz acho que um pouco errado. Deixa eu só melhorar aqui. Deixa eu melhorar o meu desenho, que não ficou muito bom. Ficou horroroso esse meu desenho aqui. Deixa eu melhorar o desenho aqui. Deixa eu fazer pelo caminho contrário aqui. Assim. Isso, melhor assim. Eu acho que assim vai ficar melhor. Tá. Note, numa asa de uma aeronave, tá? Eu não posso ter, né, quantidades de ar, de fluido, passando por cima e passando por baixo em quantidades diferentes. Lembre-se que a vazão é a mesma, ou seja, a quantidade de fluido, que no caso gasoso, que está, isso é um túnel de vento, né, que está passando por cima e por baixo, é a mesma. Porém, nós temos um detalhe curioso, que por cima, o caminho que o ar faz é um caminho mais longo. Ele tem que fazer um percurso maior. Mas ele tem que chegar junto com a parte de baixo, que faz um percurso menor. Tá? Então, a gente sabe que o fluido ele se deslocará com velocidades diferentes. Acho que eu consigo aqui mostrar para vocês aqui as velocidades, aqui, speed. Mas aí não está muito bom aqui. Mas dá para ver que lá em cima está muito mais brilhante. Isso significa que tu tem uma velocidade maior em cima do que embaixo. Tá?
Então, se eu desenhar bem direitinho essa asa de avião, mas acho que não precisa, acho que todo mundo consegue perceber direitinho, né, que os tons de cores mais escuros são com velocidades mais baixas, né, e os tons com vermelho mais intenso têm velocidade mais alta. Tá? Então, a consequência que nós temos aí é que o ar em cima passa mais rápido do que embaixo. Ele tem uma velocidade maior em cima do que embaixo. E aí, então, vem a parte que nos permite entender uma coisa que as pessoas às vezes ficam se perguntando. Eu já vi também muita gente perguntando assim, cara, como é que pode uma aeronave, né? Porque acho que qualquer pessoa entende isso, né? Se eu quero subir, é que nem um foguete, a sua propulsão ela tem que estar virada para baixo. Porque quando o foguete ele empurra os gases para baixo, princípio da ação e reação, os gases empurram o foguete para cima e, portanto, o foguete sobe. Se vocês pararem embaixo de um helicóptero ou até de um drone, né, vocês vão ver que o drone, para se manter no ar voando, ele empurra o ar para baixo. Você fica embaixo de um drone, ele fica lançando um jato de ar, porque quando ele empurra o ar para baixo, o ar empurra o drone para cima, baseado no princípio da ação e reação. Tá? Mas quando a gente olha para um avião, as turbinas elas estão viradas para trás e não para baixo. E as pessoas que são mais curiosas, né, elas começam a parar para pensar, mas, cara, isso não faz sentido. Né? Por que eu deveria colocar minha turbina virada para trás? Não deveria ser para baixo, porque isso facilitaria a aeronave levantar. Porque se eu botar para trás, vai fazer a aeronave apenas se deslocar para frente. Exatamente. E esse é o objetivo. Numa aeronave como um avião, a turbina ela tem que estar virada para trás para fazer a aeronave andar cada vez mais rápido. Para quê? Para aumentar essa diferença, né, que existe de velocidade na parte de cima da asa e na parte de baixo. E que, usando o que a gente aprendeu, se eu tenho na parte de cima uma velocidade maior do ar do que embaixo, eu pergunto, se vocês quiserem responder, a pressão em cima e embaixo é a mesma do ar? Vamos começar pela mais simples, né? A pressão que o ar exerce em cima e embaixo é a mesma? Exatamente, Tainá. Não é. E onde é maior, Tainá? Tu consegue imaginar onde a pressão é maior? Se a pressão fosse maior em cima do que embaixo, tu faria com que a aeronave ficasse grudada no chão. E é justamente o oposto. Como o líquido se desloca, como o fluido se desloca mais rápido em cima, que nem a janela do carro ali que eu estava falando para vocês, ali o fluido está passando mais rápido, então a fumaça do fumante é puxada para fora, ou que nem as folhas que eu botei aqui uma do lado da outra e eu assoprei aqui, e vocês viram que as folhas se aproximaram? Tá? Então, onde o fluido anda mais rápido, a pressão é menor. E aí o que passa a acontecer? Tu tendo uma pressão embaixo maior do que em cima, então tu tem uma força resultante, claro, você deve pensar que você tem uma pressão em cima menor que uma pressão embaixo e tem área, vamos considerar que a área de cima é a mesma área de baixo. Então, se tu tem uma pressão embaixo maior que em cima, tu tem uma força embaixo maior que em cima. Isso gera uma força de sustentação da aeronave. Então, a partir de uma certa velocidade alcançada pela aeronave, essa força vai ficando cada vez maior e ela começa a levantar a aeronave. Tá? Isso permite que a gente consiga erguer um corpo muito pesado, né, sem precisar estar com a propulsão virada para baixo. Tudo, observem, tudo por causa do formato da asa do avião. Olha que troço fantástico isso. Aqui a gente percebe como é bonita a hidrodinâmica. É triste, assim, às vezes a gente, eu que sou professor de cursinho, né,
tu vê que as pessoas passaram pelo ensino médio e não estudaram essa matéria. Ou seja, se elas não estudaram essa matéria e nunca vão para um curso preparatório que ensine isso, elas nunca vão entender por que uma aeronave voa. Porque outras pessoas hoje em dia também têm preguiça, às vezes são poucos que vão se dar o luxo de pesquisar para entender. Mesmo assim, pesquisando não é a mesma coisa, às vezes a compreensão. Né? Mas elas às vezes passam a vida toda sem entender como é que um avião voa. Né? Que é tudo graças a uma diferença de pressão devido às velocidades de escoamento do fluido em cima e embaixo serem diferentes. E essas velocidades diferentes geram um gradiente, que a gente chama assim, uma diferença de pressão entre a parte superior da asa e a parte inferior. E isso faz surgir uma força resultante vertical, porque a força embaixo na asa, abaixo dela, que está apontada para cima, é maior que a de cima, que está voltada para baixo. E a aeronave começa a decolar. Por isso que as aeronaves precisam, né, isso aí é regra, a aeronave ela dá aquela taxiada, que eles chamam, eles vão taxiar pela pista, e de repente eles chegam na cabeceira da pista, bem na parte inicial. Tá? E ali eles param. E de repente a gente escuta o giro dos motores subir. Né? Então a aeronave, ela... Mas tu olha lá para fora, a aeronave está parada, de repente eles liberam os freios e o cara gruda no banco. Né? Ou seja, ele adquire uma aceleração grande para que ele consiga, naquele tamanho de pista, adquirir a velocidade suficiente para produzir uma força de sustentação que faça a aeronave decolar. Tá? Então, note que esse tipo de asa, pergunto para vocês, é uma boa colocar de aerofólio no carro? Vamos ver o que vocês me dizem. Uma asa desse tipo é uma boa botar no aerofólio de um automóvel, gente? Aqui dá para ver também o efeito de pressão, que eu não mostrei para vocês. Ó lá. Tá? Aqui dá para ver um pouco o efeito da pressão. Tá? Em cima, aquele azulzinho ali é uma pressão menor do que embaixo, aquele azulzinho bem clarinho. E aí daria para colocar aqui fumaça também, dá para botar efeito de fumaça. Aqui dá para ver turbulência também. Daria, mas tem que ser invertida, né, Gianluca? Aí tu tem que fazer o efeito contrário, né? Quando a gente olha os automóveis, essa parte reta ela fica em cima e não embaixo. Então, num carro, deixa eu de novo aqui, aqui tem as partículas de novo. Então, deixa eu apagar aqui. Nos automóveis, pode-se dizer assim, até de Fórmula 1, carros de alta velocidade, você tem que fazer com que o aerofólio ele tenha esse formato aqui, ó. Tá? Aí ele tem que estar virado. Porque ele virado, ele vai gerar um efeito oposto. Ou seja, tu está vendo que a velocidade do fluido embaixo é maior do que em cima, mas daí aumentaria o contato do pneu com o solo e gastaria mais combustível. É verdade. Mas aí eu pergunto para ti, Tainá, tu prefere levantar voo com o carro numa pista ou tu prefere grudado no chão, ficar grudada no chão e conseguir fazer uma curva em altíssima velocidade? Porque, de novo, tu tem que entender qual é o propósito de colocar o aerofólio no carro. Né? Aí nós temos que discutir um outro detalhe, né? Por que alguém quer pôr o aerofólio no carro? Porque a Tainá já está reclamando, porra, meu, eu vou gastar mais combustível, o troço vai grudar mais no chão. Mas aí o Gianluca, aí tu tá preocupado, né, com a estabilidade do carro, mas não é com carro popular. A gente vê alguns carros aí andando pela cidade com umas asas atrás aí no carro. Esses carros aí, claro, com asa ou sem asa, da velocidade que eles andam, não faz a menor diferença, provavelmente aquela asa ali mal desenhada às vezes. Mas os carros que realmente andam em alta velocidade, que vão, por exemplo, ali para Nova Santa Rita, andar no autódromo,
né? Esses carros andam aí a 180, 250, tem carros aí que pode chegar a 280 quilômetros por hora. E esses carros, obviamente, eles precisam, como o Gianluca falou, de estabilidade para poder se deslocar na pista do autódromo. Então, esses veículos, eles têm geralmente, acho que é o Porsche, não me lembro, tem um carro que um amigo meu viu na Alemanha. A Alemanha ela tem aquelas pistas que são chamadas de autobus, que são as pistas lá que foram construídas na época do Hitler ainda, se não me engano, que eram usadas para levar principalmente veículos pesados, que nem tanques, e não podiam estragar, né, o piso. Então, nessas pistas, tem faixas que tu não tem limite de velocidade. Né? Que se tu andar devagar, tu é multado naquela pista. Aquela pista ali é uma pista para andar free em altíssima velocidade. Tá? Então, um amigo meu estava andando numa dessas vias lá na Europa e ele viu passar um Porsche, se eu não me engano. Diz que quando ele passou o Porsche começou a aumentar a velocidade, a asa ela é escamoteável, ela foi saindo e levantando. Né? Então, ela foi se deslocando para fora, que ela fica escondida, para que à medida que vai aumentando a velocidade, aquela asa que é colocada para fora, ela cria um efeito de downforce, que é assim que eles chamam, né? Que é uma força para baixo, que na verdade faz o carro ficar mais grudado. Você deve lembrar, principalmente a Tainá lembrou, né? Pô, mas tu tem uma força para baixo maior, tu vai aumentar. Qual força, Tainá, que tu aumenta quando tu empurra o veículo para baixo? Né? Que força, qual a primeira força que nós vamos aumentar quando nós empurramos o veículo contra o solo? Vamos ver como é que anda a dinâmica newtoniana aí. O peso do carro a gente não tem como mudar, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso. O peso depende da massa do carro. Você aplicar uma força sobre o carro não muda o peso dele. O peso do teu corpo continua sendo o mesmo. Vai mudar, ó, essa é a consequência final, Gianluca. Tem uma força que o atrito depende, que vai alterar para aumentar o atrito. A força de contato, exatamente, Tainá. Perfeito, meus queridos, perfeito. Tá? Então, quando você tem o carro em repouso, né, numa superfície plana e horizontal, o peso e a normal têm o mesmo valor, desprezando efeitos do ar. Tá? No entanto, quando você tem um carro andando em alta velocidade com uma asa dessas, então tu vai ter um efeito de downforce para o solo, contra o solo. Então, é como se tivesse então uma terceira força, né? Então tu teria o peso normal e essa força devido à aerodinâmica da asa que empurra o carro mais contra o chão. Então isso, na verdade, faz aumentar a normal. E como a Tainá reclamou lá em cima antes, se aumenta a normal, vai aumentar o que o Gianluca ele falou, vai aumentar o atrito. Né? Então, aumentando o atrito, o carro fica mais grudado no chão, é mais difícil ele derrapar em curvas, né, que se ele não tivesse a asa ali atrás. É claro que vocês estão vendo que não é qualquer asa que tu tem que botar ali atrás. Tá? Não é qualquer asa. Tu tem que colocar a asa com o formato adequado, senão, que nem eu era criança, quando eu era acho que pela volta ali dos meus 10, 12, 13 anos de idade, eu assistia muito a Fórmula 1. Então eu peguei assim o final da era Fittipaldi e o início da era Piquet. Né? Então, e depois também, lógico, acompanhei até o fim da era Senna. Né? Até aí eu assistia a Fórmula 1. Né? Foi um troço fascinante. Assim, eu me adorava. Acordava todo dia para ver as corridas de Fórmula 1, assistia de madrugada. E teve uma vez uma corrida que eu nunca me esqueci, assim, que tinha uma pista assim que ela tinha uma subida, né? E o desenho provavelmente da asa não colaborou com o carro. Eu não me lembro agora se era na subida, eu não vou me lembrar agora da cena. Mas eu sei que um dos carros assim decolou. Ele fez isso aqui assim. Tá? Então o carro ele perdeu o contato com o solo. Eu não me lembro exatamente se a culpa também podia estar na asa, porque essas asas elas passaram por reformulação
durante o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos carros na Fórmula 1. Tá? Elas foram continuamente alteradas. E, se eu não me engano, uma das causas desse acidente foi por causa da asa traseira. Né? As asas dianteiras também têm, que eles têm as asas assim na frente, que também geram um efeito de downforce, porque elas ficam inclinadas assim, então o ar pegando de frente também tende a fazer a frente ficar mais socada contra o solo. Bom, isso são alguns exemplos aí, né, que eu estou discutindo com vocês, porque vocês viram que o ano passado o Enem colocou uma questão, se eu não me engano foi ano passado, falando sobre essa questão de mudar tamanho de pneu, mudar não sei o que do carro e etc, tentando entender com que objetivo existiria uma coisa dessas, né? Um outro ponto interessante, por exemplo, também é o desenho do telhado das casas. Eu não sei se vocês também já pararam para pensar, mas as pessoas gostam de fazer o desenho do telhado da casa assim. Tá? É claro que aqui embaixo não existe essa parte aqui. Tá? Não existe. Não existe passagem de ar por baixo. Tá? Então, eu desenho uma casinha aqui para vocês que está sobre fortes rajadas de vento. Aqui vocês podem perceber, né, que a velocidade do ar sobre o telhado ela é alta. Tá? Ela é grande devido ao formato do telhado ficar assim. O que vocês percebem? Que se ele está passando muito rápido ali, e vocês já viram isso em várias cenas aí de furacões, principalmente, é os telhados sendo arrancados. Eles são literalmente assim puxados, às vezes inteiramente eles são puxados. Tá? E acho que dá para vocês entenderem, em parte, por quê. Né? Esse formato do telhado colocado desse jeito, ele faz com que o ar se desloque, às vezes, muito mais rápido ali por cima, e gera, de novo, uma diferença de pressão entre dentro da casa e externamente, fazendo, muitas vezes, existir uma força que é de baixo para cima contra o telhado. Né? Os tornados, eles fazem isso muito bem. Os tornados, na verdade, eles geram um efeito de passagem de ar. Por exemplo, tornado, se ele tiver, por exemplo, o tornado é que ele tem que estar no lado direito da nossa animação, porque ele puxa o ar. Tá? Então, o ar que está indo para a direita da tela de vocês indica que o tornado está do lado direito, porque ele é, na verdade, uma espécie de um aspirador, ele vai puxando o ar porque ele está rodopiando. Então, ele gera esse efeito, por exemplo, de fazer os vidros explodirem, né, para fora, né, puxar o telhado, sugar o telhado para fora. Então, esses são efeitos da diferença de pressão devido da velocidade do ar. Tá? Então, as pessoas pensam, na verdade, claro, pode ter objetos sendo lançados pelas janelas que estão lá junto com o tornado e vão sendo lançados tangencialmente, pode, sim, claro. Mas o efeito do deslocamento do ar é em direção ao funil. E quanto maior as velocidades do tornado, mais rápida essa passagem do ar. Então, essa diferença de pressão gera uma diferença de força em cima do telhado embaixo maior. Se a estrutura da casa não é muito bem construída, o telhado se ergue e vai embora. Tá? Bueno, então, acho que isso permite que vocês perceberem, né, que o quão a hidrodinâmica ela é importante para a compreensão, né, de certos fenômenos que a gente vê no nosso cotidiano. Tá? Eu acho que isso aqui, pelo menos, já abre um pouco, né, a visão para vocês, né, dessas questões. Mas tomem muito cuidado, tá, meus queridos, que na hidrodinâmica nós estamos sempre trabalhando com fluidos idealizados, tá? Sem viscosidade, que nem que nem terça-feira eu comentei com vocês a questão do sangue, né?
que o sangue do corpo humano, ele viaja pelas artérias e pessoas que comem gordura, né, em grande quantidade, eu, por exemplo, não gosto de gordura, não como gordura em hipótese alguma, né? Então, as chances de eu desenvolver um acidente vascular é muito menor do que uma pessoa que ingere uma quantidade maior de gordura que se deposita nas paredes e aos poucos vai estreitando o vaso arterial. E esse estreitamento, como o sangue não é um fluido idealizado, ele não vai passar mais rápido pelo estreitamento, tem que lembrar daquilo que a gente discutiu, né? Ele, na verdade, ele vai no estreitamento encontrar uma dificuldade na passagem. E isso obriga o coração a fazer mais esforço para conseguir empurrar o sangue, o que, obviamente, leva a um aumento da pressão na corrente sanguínea. Tá? E a pessoa, obviamente, tem que estar procurando um cardiologista para identificar se realmente é um problema, por exemplo, de acúmulo de gordura em artéria, etc. Tá? No caso, se alguém aqui, eu não sei se alguns de vocês aí têm pretensão em querer trabalhar nessa área, né? Ou seja, vai precisar entender um pouco de física também para estudar essa parte, que é uma parte, na verdade, extremamente interessante, né? Porque a gente está estudando o sistema vascular, a gente tem que saber hidrodinâmica, isso aqui é uma parte fundamental, né? Que você vai motivar os alunos ou não a querer estudar isso aí na área de medicina, ou seja, você tem que chegar na medicina já prontos para isso. Isso não vai ser ensinado na medicina, você tem que lembrar disso. Os caras vão falar disso como uma coisa natural. Então, vocês devem guardar isso na cabecinha de vocês, porque isso é uma matéria importantíssima. Não esqueçam da hidrodinâmica. Perguntas? Dúvidas? Ah, nenhuma dúvida, então, meus queridos? Beleza. Maravilha, então. Só um minutinho que eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês e já sigo adiante. Gente, vocês, cara, eu estava vendo assim, ó, esse nosso país é bizarro, né, cara? Vocês que são da área de saúde, vocês vão ficar horrorizados com o que eu vou falar agora. Né? Eu vou estar carregando aqui o documento, tá? A minha esposa, ela trabalha na área de saúde, ela trabalha numa clínica, tá? E na clínica em que ela trabalha, lá tem uma chefe do setor dela. A chefe do setor dela começou a apresentar os sintomas do Covid. E adivinha? Ela continua trabalhando. Tá? Depois de alguns dias aí que ela falou para minha esposa mandou ela embora da clínica, né? Indignada. Né? E detalhe, o filho dela faz medicina. O filho dela foi embora de casa indignado também. Né? A gente vê nessa hora o quão as pessoas são irresponsáveis. Né? É impressionante isso. É impressionante. Às vezes eu fico chocado quando eu vejo o próprio pessoal da área de saúde cometendo absurdos desse tipo. Como é que pode as pessoas fazer uma coisa dessas? Né? Quem é da saúde que deveria ter muito mais cuidado, e a gente vê, muitas pessoas já me relataram isso, as pessoas estão indo para o hospital e estão adquirindo Covid lá no hospital, gente. É muito bucha de canhão.
É impressionante. Pronto, carreguei aqui o documento. Quero mostrar algumas figuras para que vocês possam pelo menos observar daquilo que eu estou comentando, né, em aula, né, para vocês verem como é que isso aí também aparece no vestibular. Tá? Eu vou mostrar as figuras porque vocês vão identificar, tem as questões teóricas que vocês vão calcular e tal, mas eu acho primeiro mais importante você olhar que ver as figuras que a gente discute aqui em aula, elas aparecem nas questões de vestibular. Ó. Por exemplo, como eu falei para vocês, questão de 2017 da URGS. Ó. Estão vendo aí a minha tela, meus queridos? Estão conseguindo enxergar aí? Tá. Eu não vou ler a questão, vocês vão receber essa lista aí, vou mandar para vocês, mas eu quero mostrar ó, que hidrodinâmica não é para ser um tema complicado. Tá? Ó, tu tem essa questão da URGS ali, que tem a figura exatamente que a gente estava discutindo, né? A figura do tubo com estreitamento aqui, ó, tá? E a análise dele é a razão entre as velocidades. Tá? Então, a gente tendo a formulinha, resolve perfeitamente o problema. Nada estrambólico aqui. Ó. Questão de 2014 da UFSM, lá, o sangue. Tá? Fluido real. Tá? Ele coloca lá. Então, ele fala aqui questão de circuito vascular, tá? E fala de pessoas saudáveis e pessoas que têm problemas, né, vasculares. Tá? E aí ele coloca ali o que é discutido. Tá? Então, só para vocês, mais uma vez, aí, analisarem o que eu estava falando para vocês. Ó, mais uma vez a figura aí aparecendo dos estreitamentos do tubo. Tá? Que vai falar também aí sobre diferença de pressão, velocidade. Aqui da UEL, aqui, ó, aquela asa, né, que eu estava mostrando para vocês, ali o desenho da asa, ele vai discutir isso também. Aqui também, de novo, mais outra questão que mostra o estreitamento do tubo. Isso aí acho que já dá para ver que é bem comum dentro da hidrodinâmica nas questões. Tá? Isso é fundamental. Outra parte curiosa também, aqui o tubo aquele ó, que eu falei, ó, dos vaporizadores que eu tinha comentado com vocês, o Flitz ali, né, também fala ali, está marcado ponto A, ponto B, ele vai querer falar sobre questão de pressão, provavelmente. Uma outra coisa curiosa que eu quero comentar com vocês, então, basicamente, eu queria só mostrar essas fotos aqui para vocês, aí, ó, ver como tem essas imagens aí de estreitamento, isso é muito comum, porque você já viu, isso é um problema contraintuitivo, então isso aí vai aparecer nas questões sempre que possível, aí, ó, sempre tem problemas com esses vasos se estreitando. Então, essa lista aí vai estar à disposição de vocês, tá? Depois para vocês darem uma boa trabalhada nesses exercícios. Tá? Depois eu mando para vocês. A matéria praticamente já está encerrada aí, da hidrodinâmica. Tá? Para aqui. Volta para o iPad. Quero fazer alguns comentários rapidamente aqui, na parte finalzinha dessa matéria. Existe um outro conceito chamado de tensão superficial. Tá? Eu já vi uns absurdos sendo explicados, já vi alguns fenômenos sendo explicados de forma absurda, usando esse conceito de tensão superficial. Eu vi num trabalho de conclusão de curso de física, de licenciatura. Note, estou falando aqui de alguém que está se tornando um professor de física, explicando que um navio boia na água devido à tensão superficial. Tá? Isso é um horror. Né? Tu vê um professor ou um futuro professor de física explicar para um aluno, né? Imagina ele na sala de aula explicar que um navio boia devido à tensão superficial. Tu não boia, mas o navio boia. Né? Então é bizarro isso. Mas enfim, a tensão superficial, gente, é um fenômeno que aparece nos líquidos, inclusive até na própria água. Tá? É um fenômeno bastante curioso,
que permite talvez aqui os mais observadores da natureza notar que existem, por exemplo, insetos que conseguem caminhar sobre a água. Tá? Tem pequenos insetos, algumas aranhas, elas andam sobre a água, não afundam. Tá? Isso é exatamente o efeito da tensão superficial. Isso sim é efeito da tensão superficial. Tá? Não um navio está boiando na água é efeito da tensão superficial. Né? Longe disso. Vocês devem lembrar que quando tu tem um corpo, né, imerso num líquido, tá? Se vocês querem entender a origem do empuxo, vocês pegam, por exemplo, uma esfera. Tá? E a gente já estudou isso. Tá? Numa esfera, tá? Ela tem a parte de cima aqui, vamos dizer, essa região 1 e a região 2. A região 2 ali, ela está numa região onde a pressão é maior do que a pressão no ponto 1, porque está mais fundo. Tá? Então, a origem que dá o conceito do empuxo, da origem do empuxo é essa. Se você tem um corpo totalmente submerso, quanto mais profundo tu tá, maior a pressão. Então, existe uma pressão maior embaixo do que em cima. Como a esfera ela tem a mesma área superior igual à área inferior, então a gente obviamente sabe que força é igual a pressão vezes a área, isolando aqui a força. Tá? Então, como a área de cima da esfera é a mesma que a área de baixo, e embaixo nós temos uma pressão maior do que em cima, então nós temos uma força embaixo maior do que em cima. Vou fazer um pouquinho menor aqui o vetor, tá? Do que embaixo. Então, o F2 é maior que o F1. Então, há uma diferença de força que a resultante está voltada para cima. É isso que dá origem ao empuxo. É daí a origem da força de empuxo, para quem quer entender. Claro, cuidado, que é uma força também eletromagnética. Tá? O empuxo também se encaixa na mesma origem da normal, da tensora, é uma força eletromagnética. Só que não é que nem o peso, que é uma força gravitacional. Só que a origem matemática que dá origem ao empuxo vem exatamente desse raciocínio. Um corpo que é colocado imerso, totalmente imerso, que nem uma esfera, e nós temos a área de cima igual à área de baixo. Embaixo nós temos, no fundo, uma pressão maior do que em cima. Então, nós temos uma força embaixo maior do que em cima. Então, nós temos uma resultante virada para cima. É daí que vem a origem da força de empuxo, para quem quer entender com um pouco mais de detalhamento. Isso não tem nada a ver com a tensão superficial. Tá? Isso aqui não tem nada a ver. Porque a tensão superficial é, por exemplo, uma aranha que está caminhando sobre a água. Tá? Dá, por exemplo, para fazer isso em casa. Vocês podem experimentar, por exemplo, tem alfinete. Vocês pegam um alfinete pequenininho, tá? E coloquem ele dentro da água. Tu vai ver que ele vai para o fundo. E, de novo, não há nenhum problema em explicarmos por que o alfinete vai para o fundo. Vocês vão me dizer, o alfinete vai para o fundo, professor, porque ele é feito de um material que é mais denso que a água. Tá? E aí a tendência dele é ir para o fundo. Nós já estudamos isso baseado no empuxo, né? Colocou ele imerso na água, o volume de líquido deslocado pelo alfinete é muito pequenininho. E o peso desse volume de líquido deslocado pelo alfinete, ele é menor que o peso do alfinete. Ou seja, o que eu estou falando? Que o empuxo é menor que o peso. Então, ele vai para o fundo. Tá? Mas, se você pegar o alfinete com muito carinho, e largar bem devagarinho sobre a superfície da água, ele vai ficar ali em cima e não vai afundar. Não vai afundar em hipótese alguma. Tá? Ele fica sobre a água. E o motivo dele ficar sobre a água, aí você vai dizer que é a tensão superficial. Tá? Então, aqui mais um. Eu já consegui fazer isso com moeda. Aquelas moedinhas de cobre, pequenininhas, que tinham de 1 centavo, 5 centavos, se vocês forem bem cautelosos, né, e colocarem bem devagarinho, ela fica sobre a água. Fica sobre a água. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E ela fica sobre a água graças à tensão superficial. Tá?
Então, só que a tensão superficial, a explicação dela explica um fenômeno muito curioso que a gente observa, por exemplo, nos potes. Por exemplo, não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Quando tu pega um recipiente com água, a água ela não fica assim, ó. Tá? Ela não fica como eu desenho. A gente faz isso para recipientes que são grandes, com a boca bem grandona. Se você pegar um tubo, né, fino, tipo canudinho, tá? Você tem um pote, um copo e tal, o copo tem um líquido, aí você coloca um canudinho dentro do líquido. Tá? Você vai perceber que vai acontecer uma coisa muito curiosa. Se tu olhar, né, o nível do refrigerante dentro do canudinho, ele não está alinhado com o nível fora. Ele está assim. Ele fica mais alto que o nível externo do recipiente. Ele fica mais alto. Tá? E olha só que coisa interessante. E quanto mais fino é esse tubo, mais alto ele fica. Tá? Alguns chamam isso de capilaridade. Tá? É a capilaridade. Que é um tubo bem fininho. Ele gera um efeito, isso aí, na verdade, é um efeito de atração elétrica. Tá? Vou desenhar aqui para vocês. O tubo fininho, tá? A água, ela tem uma interação atrativa pelas paredes do tubo e ela fica assim. Ó. Ela começa a subir, né, pelas paredes do tubo. Tá? Então, quem, por exemplo, teve aula de laboratório sabe que a gente tem que cuidar muito o nível que a gente mede da água num tubo fino, porque ela tende a ficar curvada desse jeito. Tá? Só recipientes que têm boca bem grande que a gente praticamente percebe a água numa linha reta, mas quando tu olha lá perto da parede, ela está curvada para cima. Tá? Isso é uma interação elétrica da água com a parede do tubo, tá? Que gera esse efeito dela ficar assim. Tá? O mercúrio, né, já que agora vocês estão vendo que a água na superfície, ela adere à superfície e tende a ficar assim, ó, devido a esse efeito atrativo pela parede. Tá? Então, ela molha a superfície porque ela gruda na superfície. Tá? Ela é atraída pela superfície. E na superfície a gente vê a água fazer esse tipo de efeito, assim, ela ficar curvada e grudada na superfície. O H2O tem esse efeito. Tá? Dá para ver, por exemplo, esse efeito aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que também é muito bonito de ver. Deixa eu olhar, acho que no YouTube tem aqui. Water. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um vídeo que mostra. Aqui, ó. Tá, perfeito. Não, o som não precisa, isso aí cai fora. Deixa eu parar aqui e compartilhar com vocês aqui. Aqui, vou deixar aqui nesse ponto. Cadê o zoom aqui? Vamos compartilhar minha tela. Estão conseguindo aqui ver o vídeo no YouTube, gente? Que eu tô com ele aberto aqui. Dá para ver direitinho. Tá. Obrigado, meus queridos. Então, observe aqui a água, tá? Quando ela é colocada no espaço. Olha só que interessante. Então, isso é em órbita lá na estação espacial. Tá? Então, note que a água, ela tende, em vez de se espalhar, ela tende a formar tipo uma bolinha. Uma bolinha bem, ela quase chega a formar uma esferinha ali. Ela só não fica uma esferinha porque o cara está perturbando ela. Se ele deixar ela quietinha, ela vai formar uma esfera. Né? E isso é o efeito da tensão superficial,
Tu viu que ele... Olha ali a bolinha do lado. Ó. Dá para ver a bolinha ali aparecendo do lado. Isso é muito ruim para os astronautas, né? Os astronautas, eles têm trajes que, por exemplo, assim, vocês talvez já devem ter visto isso nos filmes. Vou dar uma pausa aqui só para discutir com vocês. Vocês já viram o filme Vida? Eu acho que até já devo ter comentado esse filme aí para vocês. Minha bolsa está ficando fria, cara. Vou ter que esquentar ela. Se vocês não viram esse filme, assistam esse filme, tá? Tem uma cena no filme que os trajes espaciais, eles têm uma mochila, né, que fica atrás, que é responsável por manter a temperatura dentro do traje adequada para nós. E, em parte disso é por circulação de água no traje. Tá? Então, a água ela circula, é aquecida, né, e passa através do sistema para manter a temperatura, né, agradável. Senão, a pessoa não tem como suportar, porque fora a temperatura é quase 0 Kelvin. Né? Ou seja, tu não tendo um traje que te mantém aquecido, tu rapidamente congela. E no filme, tá, a água que circula, ela passa para dentro do traje. E a água, devido a essa maldita, maledeta tensão superficial, ela gruda na superfície. Ela vai grudando no rosto do astronauta. E tu não consegue tirar ela da cara. Tu vai balançando, mas ela volta e gruda. Então, se você olhar, é angustiante, porque a pessoa, no espaço, se ocorre um vazamento no traje, ela vai morrer afogada. Porque a água vai cobrindo o teu rosto e mesmo tendo ar ali que poderia respirar, ela vai tampando tudo. E a pessoa morre. Por que cargas d'água? A água tende a ficar uma bolinha esférica ali, como vocês estão vendo. Olha só que coisa fantástica. Por que ela não se espalha? Né? Olha lá, olha lá. Olha ali o que ele fez. Olha ali o que eu estava falando para você. Cobriu o nariz do cara. E tu vê que ela não escorre, que nem aqui na Terra. Porque como não existe, entre aspas, ali, né? Lembre-se que ele está na estação espacial. Ele está num ambiente que eles chamam de microgravidade. Ele tem força-peso, mas é que, na verdade, ele simula uma ausência de força gravitacional devido à rotação com a Terra, como se ele tivesse eternamente caindo. Então, é como se ele estivesse num local que não tem força gravitacional. É como se... Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Ele está sob a ação da força-peso, né? Ela é grande, é forte, que atua sobre ele, mas como ele está em queda livre, então é como se ele tivesse num local que não tem campo gravitacional. Tá? Então, por que a água tem esse comportamento, né, tão violento ali de grudar na pele do cara? Né? Bom, isso é o efeito ali que eu estava mostrando elétrico dela interagir fortemente com a superfície. E por que ela fica uma bolinha? Por que ela fica uma esferinha? Bom, porque as moléculas que estão aqui na borda, tá, elas têm um efeito elétrico de interação nesse sentido aqui. Ó, tá? As moléculas que estão na parte interior, tá, elas têm uma interação atrativa uma em relação à outra, gerando uma resultante igual a zero. Tá? Mas o problema é que essas que estão na borda, tá, elas sofrem interação com as outras que estão ali, que são puxadas para dentro e acabam criando um efeito de curvatura, né, em função desse efeito atrativo, gera um efeito de curvatura e ela fica uma esfera. Então, tu tem apenas uma força resultante entre elas nessa linha, mas para baixo não. Para baixo elas são puxadas, então elas formam uma esferinha. Tá? Então, no espaço, dentro de um ambiente que não tem campo gravitacional ou simula a ausência do campo gravitacional, a água tende a ficar uma esferinha. Tá? Já o mercúrio, quem já viu o mercúrio na superfície, ele é totalmente diferente da água. Ele tem um efeito repulsivo com a superfície. O mercúrio, por exemplo, se tu botar num tubo fino, isso infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês por aqui, né? Se fosse em sala de aula daria, porque eu tenho mercúrio, ele vai ficar assim. Ó. O mercúrio fica desse jeito. Tá? O mercúrio, em vez de ficar, né, que nem a água,
né, ele vai fazer o efeito contrário. Tanto é que quando a gente derrama mercúrio na superfície, ele não adere na superfície que nem a água. Tá? Se você tem a superfície, o mercúrio vai fazer isso aqui assim. Ó. Ele fica uma bolinha sobre a superfície. Né? Ele meio que quer se repelir da superfície. Então, ele tem o efeito contrário. Tá? Então, tu vê que os líquidos, eles têm capacidades interativas diferentes com as superfícies. E isso gera também efeitos diferentes. Por exemplo, que o mercúrio você pode empurrar as bolinhas e elas vão sair se deslocando, andando pela superfície. A água não faz isso. A água ela tem um efeito oposto, de aderir à superfície e grudar. Então, tu não consegue empurrar bolinhas de água, a não ser que a tua superfície seja hidrofóbica. Eu acho que eu filmei isso no meu Instagram até. No meu Instagram, eu acho que eu... Mas eu não sei se eu consigo mostrar meu Instagram aqui pelo navegador. Se dá, tem como ver isso. Deixa eu ver aqui. Meu perfil. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que a gente vê os histories pelo navegador. Acho que não tem como ver. Não, aqui não tem. Infelizmente não tem. O que é isso aqui? Bússola. Isso aqui acho que é para procurar. Isso aqui procura. Salvos. Não. Marcados também não. Publicações. Eu acho que nas minhas publicações eu não botei. Eu acho que eu botei no meu history. Tinha uma planta na casa dos meus pais que foi muito chocante quando eu vi aquilo, né? Eu estava passando pelo jardim ali dos meus coroas e, de repente, tinha chovido há pouco tempo e eu fui examinar ali, na passagem ali, eu olhei uma planta em questão que me chamou a atenção. A folha dela é hidrofóbica e a água fica que nem o mercúrio na folha. A água não adere à superfície. A água ela é meio que repelida, porque ela tem... A folha, na verdade, são microestruturas pontiagudas que repelem a água. Estou tentando procurar ver se eu tenho alguma publicação feita no meu Instagram, que não é nos histories, que aparece... essa aqui é da minha planta carnívora, não é ela. Eu acho que não vou achar, acho que não fiz aqui. Eu vou tentar, né, procurar no meu celular e eu mostro para vocês depois. Acho que aqui, infelizmente, não vai ter nada dela. Então, tem superfícies que são hidrofóbicas, né? Tem superfície que consegue ter o efeito que nem o mercúrio tem numa superfície normal, ou seja, que a água é repelida pela superfície e então ela não adere, ela não gruda na superfície, que nem vocês viram ali na cara do astronauta, quando ela chegou na cara, ela grudou na cara dele, ele teve que passar um pano para ter condições de remover a água. E imagina, no espaço, se isso acontece no traje espacial, ele não tem como fazer isso, porque se ele abrir, ele morre também. Né? Não existe essa possibilidade. Ou seja, o cara tem que voltar o mais rápido possível para não morrer afogado pela água que refrigera o traje dele. Não estou vendo aqui nada mesmo. Está no history mesmo, que desgraça. Infelizmente, não. Hoje não vou poder mostrar para vocês, mas eu vou procurar ela no meu history, vou tentar gravar e mostrar de repente na terça-feira e na segunda-feira para vocês. Deixa eu ver. Bom, e aí a hidrodinâmica está encerrada. Na segunda-feira nós começamos a estática e nos despedimos. A estática eu termino na própria segunda-feira, tá, gente? Nós vamos iniciar ela, acabamos e daí para frente terminamos a mecânica. Daí para frente nós vamos para termo, né? Vamos navegar para outras áreas diferentes, mas a mecânica, lembre-se, ela vai continuar ainda aparecendo, né, nesses campos. Não tem mesmo aqui. Infelizmente não aparece aqui. Eu não gravei, não botei nas minhas publicações normais aqui no Instagram.
Que droga. Então, estamos a 98% da mecânica concluída. Eu vou mandar daqui a pouco para vocês, aí eu posto hoje ainda a lista de hidrodinâmica para vocês. Tá? Aí vocês podem também trabalhar nessa parte do... acabou aqui. Não tem. Infelizmente, não rolou. Bueno, então, alguma dúvida, alguma pergunta? Matéria encerrada. Tá? Então, hidrodinâmica, finish. No dúvidas? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Então é isso, meus queridos. Não havendo dúvida, então, eu desejo um bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Então, não esqueçam de terminar essa lista de empuxo o mais rápido possível, porque vocês vão ter mais 2 listas. Vai ter agora essa de hidrodinâmica. Segunda-feira já vai ter uma de estática, então vocês já vão ter 3 listas aí no período de uma semana. E a próxima lista é um pouco maior, né? Então vai dar tempo de vocês terem condições de terminar de hidrostática, terminar a hidrodinâmica e terminar a estática. Nós vamos começar a termologia semana que vem. A termologia já é um campo grande, é uma lista que abrange toda a parte inicial teórica, escalas, propagação de calor e dilatações. Então, só depois de eu ver toda essa etapa aí, não, propagação de calor não, dilatações, escalas e a parte teórica de calor. Então, só depois que eu concluir tudo isso, deixa eu ver, é isso mesmo? Porque agora eu não me lembro, eu tenho que olhar a lista lá, eu não tenho certeza também. Aí depois você recebe uma lista nova, mas acho que não, de repente acho que eu separei. Eu acho que eu tenho a termologia separada, acho que tem tudo separado. Acho que vocês vão ter várias listas aí. Mas enfim, vão dando um gás aí para terminar essas listas aí para não embolar muito aí, tá? Um bom fim de semana a todos e até a próxima aula. Até mais, meus queridos. Bye, bye. Se cuidem.